Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao meu canal. Vou fazer um vídeo bem simples aqui de conjuntos numéricos para esclarecer quais números se encaixam em quais conjuntos numéricos, tá? Para ajudar quem estiver precisando. Bom, o primeiro conjunto numérico que apareceu na face da Terra foram os números naturais. Ele surgiu da necessidade do homem, por exemplo, contar quantas ovelhas tinha no seu rebanho e assim por diante, né? Essa primeira contagem acontecia com pedras. Normalmente, os fazendeiros contavam, assimilavam a cada animal uma pedrinha e iam assimilando para ter noção se alguma se desviou do rebanho. Bom, então o primeiro conjunto dos números que surgiu foram os números naturais. Em matemática, a gente fala que a letra que representa eles é a letra N, tá? E quem são o conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são números positivos, né? Não entra negativo, não entra fração, não entra número com vírgula, decimal exato, não entra dízima periódica e assim por diante. Então são os números mais simples, né, que existem mesmo, que tem mais a ideia de contagem mesmo, tá? Então são exemplos de números naturais, né? 1 milhão, 100.050, né? 575, enfim, são números naturais. Bom, depois dos números naturais, houve a necessidade de se falar em dívidas, por exemplo. Então surgiram os números inteiros, que é o quê? Nada mais é que a junção do que já existia, que era o número natural, com os números negativos. Tá? Então, exemplos de números inteiros eu coloquei aqui: menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, o que é um número inteiro? O próprio nome já diz. É um número que não tem fração, é um conjunto que não tem fração, não tem número com vírgula, não tem dízimas periódicas, tá? São só números inteiros mesmo, mas, porém, podem ser positivos ou negativos. Então, todo número natural está dentro do conjunto dos números inteiros, tá? O símbolo dos números inteiros é essa letra Z aqui, tá ok? Bom, terceiro conjunto que surgiu, os números racionais, representados pela letra Q. Número racional é um tipo de número que eu posso escrever sob a forma de fração. Escrevi aqui, ó, sobre A sobre B. Eu posso escrever sobre A sobre B, com A e B números inteiros, né? E o B diferente de zero. Não existe, por exemplo, 20 sobre zero, tá? Em matemática isso não é aceito, não existe. Então, por isso nós colocamos ali que o B tem que ser diferente de zero. O A pode até ser zero, né? 0 sobre 5, isso é zero. Então, isso é aceito, isso é um número racional. Mas o B, de forma alguma, pode ser zero. Então, o número racional é aquele conjunto, é todo número que eu consigo escrever sob a forma de fração na prática. É um número natural, é um número inteiro, ou seja, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ter fração, pode ter decimal exato, pode ter dízima periódica, tá? Então, esse é o conjunto dos números racionais. Então, coloquei aqui alguns exemplos, né? Então, o 6, que eu posso escrever como se fosse 6 sobre 1, tá aí a fração. 1,5, se eu passar para a fração são 15 décimos. Mostro isso em um outro vídeo, como transformar decimais exatos em fração, você pode acompanhar. 0,34, mesma coisa, 34 centésimos, tá? Aqui está simplificado, 17 sobre 50 avos. 0,3, 3 décimos e 0,22222, uma dízima periódica, 2 nonos. Então, o número racional é um número inteiro, é um número negativo, é um número fracionário, é um número decimal exato, é um número que é dízima periódica, tá ok? Quarto conjunto a surgir depois dos números racionais são os números irracionais. I na matemática representa não. Se racional é tudo aquilo que eu posso escrever sob forma de fração, irracional é aquilo que eu não posso escrever sob a forma de fração, tá? Então, até coloquei aqui, são números que não são racionais, tá? Coloquei alguns exemplos aqui. O π é o número irracional mais famoso na matemática. Ele é uma dízima, porém ele não é periódico, por isso que ele é considerado número racional. Eu não consigo escrevê-lo sob a forma de fração, tá? Então, 3,141592, reticências, não sei que número vem depois. Desse mesmo jeito, todas as raízes que não são números inteiros como resposta, também vou falar que são irracionais. Então, raiz quadrada de 2, né, que vai dar aproximadamente 1,144213, raiz quadrada de 3, raiz cúbica de 5, tá? Então, olha, você pode ver pelas respostas que são números que são infinitos e não são periódicos, né? São dízimas não periódicas, tá? E coloquei aqui um próprio número, né, que já é uma dízima sem pensar em raiz, né? 4,579087 é um número que já é uma dízima e não é periódica. O último conjunto a surgir na face da Terra são os números reais,
Quem são os números reais? Na verdade, ele é a junção de todos esses conjuntos que eu falei para vocês. Então, ó, todo número natural, ele é inteiro. Todo número inteiro, ele é racional. Todo número racional mais o conjunto dos irracionais, ele é real. Então, real são todos esses números que nós vimos anteriormente. Só tem duas exceções. Não existe divisão por zero, como eu falei lá na parte do racional, né? 5 sobre zero, de forma alguma isso existe. E não existe raiz de índice par de número negativo. Por exemplo, raiz quadrada de menos 4, raiz quarta de menos 8. Não existe, tá? Então, as duas únicas exceções para números reais são essas duas ideias, divisão por zero e raiz de índice par de número negativo, isso não existe. O resto tudo é real, tá? Então, espero que vocês tenham entendido e eu continuo aguardando vocês nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau, tchau.